Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 da NET. Está no ar o Câmara Entrevista. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais das ações e dos projetos do vereador Michel Oliveira, do PSB. Olá, vereador. Boa noite. Olá, uma boa noite, Paula. Um bom dia, boa tarde, horário que o pessoal for nos assistir. Prazer, um privilégio, uma honra enorme estar conversando contigo e com a nossa comunidade. Bem, Michel, a gente inicia então sempre o Câmara Entrevista conhecendo um pouco mais, do nosso vereador convidado. O vereador Michel Oliveira, ele tem 32 anos, mas apesar da pouca idade, isso não lhe intimida, Afinal de contas, você iniciou nos movimentos populares lá em 2008, ou seja, tem bastante história para contar. Exatamente, eu tenho 32 anos e nesse tempo aí são 7 anos de atuação no setor público, entre Câmara de Vereadores e também na Prefeitura de Passo Fundo, contribuindo com projetos, com ações, atuando em secretarias de setores estratégicos da gestão, e que eu tinha uma identificação com as pautas e a gente pôde muito bem trabalhar e construir políticas públicas e sociais que até hoje beneficiam a nossa comunidade. Vereador, você disse então que nesses últimos 7 anos teve uma aproximação muito grande do poder público. E agora, há pouco tempo, esteve à frente da Coordenadoria da Juventude. Como que foi, então, essa experiência, E, claro, também já lhe dando todo o respaldo e também conhecendo um pouquinho mais do ambiente político, do executivo, do legislativo municipal, para, assim, assumir a sua cadeira, então, a partir do ano passado? Muito boa pergunta, Paula. Bom, eu tenho um amor em falar disso, da nossa trajetória, da minha em específico, porque realmente, e eu falo nossa, porque ela foi conduzida pelo Michel, mas ela veio de uma participação social e conjunta, diversos trabalhos, seja na Secretaria dos Esportes, onde eu também atuei, ou Secretaria de Cultura, ou na própria Coordenadoria da Juventude, e também, obviamente, a própria campanha eleitoral em si, Ela é feita por diversas pessoas. Então, essa é uma das minhas características de trabalho, aonde a gente sempre teve o conceito de trabalhar em conjunto, em construir em conjunto. Então, tendo em vista a nossa atuação na Coordenadoria Municipal da Juventude, ela foi norteada muito por fazer por fazer cumprir e cumprir o Estatuto da Juventude. Então, a gente tem uma legislação aí que, diga-se de passagem, ela é nova ainda para os jovens, ela foi aprovada em 2013. Porém, diga-se de passagem, muitos jovens ainda não conhecem os seus direitos e os seus deveres. E, inclusive, o Estatuto da Juventude é onde está criado todos os órgãos que trabalham com juventude, ou órgãos equivalentes, secretarias, coordenadorias, setores específicos da administração pública, falando a nível de Brasil, que trabalham com políticas públicas para a nossa juventude. Então, isso praticamente é a nossa bíblia dos trabalhos com jovens. Então, a gente se apropriando desse conhecimento, se apropriando desses direitos e deveres, a gente pôde iniciar um trabalho que, diga-se de passagem, teve êxito e está tendo êxito. Estar aqui na Câmara de Vereadores hoje, como o parlamentar mais jovem desta legislatura, e ter um compromisso ampliado com a nossa juventude de Passo Fundo, significa bem isso que eu falei, ampliar os nossos trabalhos que a gente já vem realizando e que agora precisam
ser ampliados através de projetos de lei, através de indicações ao nosso executivo municipal, através de realmente de políticas públicas que as pessoas conheçam, mas não só conheçam, mas que elas possam aderir, que elas possam participar do processo político, exercendo com isso a sua cidadania. Né? A gente precisa ampliar e construir essas pontes em conjunto à nossa comunidade, para que aí sim a sociedade num todo tenha um crescimento no sentido de exercer a sua cidadania. Vereador, então, o senhor já esteve à frente da Coordenadoria da Juventude, mas aqui no Parlamento Municipal sugeriu a criação do Conselho Municipal da Juventude. Para os leigos, para quem não conhece o que compete, né, a cada órgão, qual seria a diferença, então, de uma coordenadoria para o conselho, então, que você sugeriu a criação aqui na administração municipal? Bom, a coordenadoria ela é um órgão do executivo municipal, como eu falei, previsto na lei federal. Ela é vinculada ao gabinete do nosso prefeito, do vice-prefeito João Pedro. E o Conselho Municipal, os conselhos municipais, eles são órgãos de controle social que trabalham diversos temas. Nós temos Conselho Municipal de Saúde, nós temos Conselho Municipal da Educação, nós temos Conselho Municipal da Segurança e, enfim, cada tema é específico. A importância dos conselhos municipais, ela se soma ao assunto que eu trouxe antes, da participação da comunidade na elaboração das políticas públicas e das políticas sociais que podem vir se transformar em lei, mas em projetos para a comunidade. Então, basicamente, o conselho criado, o Conselho da Juventude criado, ele vai ter 16 entidades. Dessas 16 entidades, 8 são entidades governamentais, que são entidades, secretarias, representantes das secretarias da prefeitura, que estarão compondo através das pessoas, e 8 entidades que a gente diz não governamentais. O que significa essas entidades não governamentais? São entidades sociais que possuem um CNPJ, que possuem um caráter filantrópico, jurídico, mas que principalmente possuem ações de trabalho com a juventude, que tenham experiência nisso. Né? E aqui vou citar um exemplo simples, podem ser entidades que trabalhem com projetos esportivos, entidades que trabalham com o trabalho, profissionalização e renda dos jovens. Né? Então, o conjunto dessas entidades, dessas pessoas, dá o total de 16 entidades que formam o nosso Conselho Municipal de Juventude. O Conselho Municipal da Juventude, ele é necessário, primeiramente, pela elaboração das políticas públicas de juventude em Passo Fundo, a implementação dessas políticas públicas, né, que são os benefícios para os jovens, por exemplo, o que vamos trabalhar com o jovem no sentido da formação técnica profissional, o que vamos trabalhar no sentido da educação com o nosso jovem, o que nós vamos trabalhar no sentido do esporte, cultura e lazer. Né? A elaboração dessas ações, elas passam pelo Conselho, passam pela consulta do Conselho, que na grande maioria é a representatividade da juventude em termos de políticas públicas. E eu digo mais, também com o Conselho, a gente consegue, principalmente, Paula e comunidade que está me assistindo, captar recursos públicos a nível estadual e federal para que venham ser aplicados em ações voltadas para a juventude, sejam ações educativas, sejam projetos sociais, sejam planos de trabalho. Né? Então, a gente tem o Conselho como uma ferramenta para conseguir esses recursos. Nós também podemos fazer um plano municipal da juventude, onde esse plano municipal ele vai prever o que nós vamos trabalhar durante os próximos 10 anos em termos de legislação para com os nossos jovens de Passo Fundo. E aqui eu digo 10 anos, por quê? Porque o meu mandato ele tem
a duração de 4 anos. O mandato do vereador em si, ele tem a duração desse tempo, o mandato do prefeito. E a gente não tem a certeza se vamos estar aqui. Mas o nosso compromisso, e aqui o meu compromisso em específico, com a comunidade, com os meus eleitores, é poder fazer projetos que transcendam as gestões. Tu me entende, Paulo? É projetos que aonde eu estando ou não estando mais como vereador, mas que a comunidade tenha certeza de que isso está garantido através de uma lei, através de um plano municipal, e que a comunidade, conhecendo disso, possa fazer com que essas ações sejam exercidas e sejam, acima de tudo, aplicadas, sempre tendo em vista o benefício da comunidade e daqueles que mais precisam dos serviços públicos. Bom, vereador, a indicação foi feita, né? Já chegou ao prefeito, já chegou ao executivo municipal, mas temos já uma sugestão de quando isso sim pode acontecer, quando sim esse conselho pode ser instalado na nossa cidade, criado na nossa cidade? Temos sim, Paula. Esse projeto ele já está em discussão nas nossas comissões da Câmara de Vereadores. Nós estamos trabalhando algumas emendas para melhorar ainda mais essa proposta. Foi uma indicação que nós fizemos, sabendo que a gente já tinha construído isso quando estava como coordenador, só que aí que está o detalhe, e é uma característica também de trabalho deste vereador. As nossas propostas, elas são apresentadas para os colegas. A gente está numa casa política, numa casa democrática, onde os nossos projetos e a função do vereador aqui, uma delas é apresentar propostas, mas só que essas propostas não significam, e aqui falando mais específico para a comunidade, não significa que essas propostas vão ser aplicadas já de imediato. Elas precisam passar pela avaliação dos demais colegas, e aqui a importância da nossa Procuradoria da Câmara, das nossas comissões permanentes da Câmara, que avaliam os projetos e as propostas de cada vereador, antes das propostas irem, de fato, para a votação no nosso plenário. Assim, da mesma forma, acontece com os projetos que vêm da Prefeitura para análise dos vereadores. Nós temos essa função de analisar os projetos, de conversar com a comunidade, em específico com as entidades representativas, e poder chegar a um texto, a um documento que beneficie a grande maioria, mas que principalmente possa atender às necessidades. Então, nesse sentido, a gente está com esse projeto já em discussão nas comissões permanentes. Nós convidamos algumas entidades que trabalham com juventude para participar da construção desse projeto, Paula, e a gente está chegando numa redação que vai contemplar todos os anseios e principalmente as necessidades, e aí sim esse projeto ter toda a tranquilidade de ir para o plenário e ser aprovado, diga-se de passagem, por unanimidade, logo após sancionado pelo nosso prefeito municipal, e a gente poder ter a mais breve possível aí a composição do conselho. A gente vai estar no mês de setembro com a nossa Semana Municipal da Juventude, e eu acredito que até esse mês de setembro, aí, falando em termos de tempo, a gente já tenha o conselho ativo. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós retornamos conversando com o vereador Michel Oliveira e conhecendo os projetos de lei que foram apresentados e outros aprovados aqui no Parlamento Municipal. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.
programa Câmara Entrevista está de volta e nesta noite nós estamos conversando com o vereador Michel Oliveira, do PSB. No bloco anterior, nós conhecemos um pouco da trajetória do parlamentar e uma das indicações que já está aqui no Parlamento Municipal e logo mais vai ser aprovada, vai se tornar lei, afinal de contas, ele sugeriu a criação do Conselho Municipal da Juventude e essa proposta foi aceita pelo Executivo Municipal, que em seguida enviou aqui para o Parlamento uma proposta. Vereador, mas outros projetos já foram protocolados a partir do seu gabinete. Um deles dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite como uma cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal. Fala um pouquinho mais sobre esta forma, de arte, essa forma de se expressar. Muito bem, Paula. Esse projeto ele tem um caráter simbólico e, porém, muito significativo, principalmente para o setor das nossas artes visuais aqui em Passo Fundo, que, diga-se de passagem, um setor muito amplo, que contempla o grafite, que contempla os desenhos, que contempla diversos estilos de artes dentro do nosso escopo da cultura. Este projeto, que tem esse objetivo de instituir o grafite como cultura a ser fomentada e protegida em Passo Fundo, nós temos a cena do grafite aqui em Passo Fundo muito forte através de pessoas que fazem esse trabalho na cidade e que, por anos, de forma muito injusta, por pessoas que não conheciam de fato o que significava, ele ficou, digamos assim, sofreram... Foi distorcido. Foi distorcido, exatamente. E aí, com o tempo, com as ações realizadas, principalmente em bairros, em escolas, em praças públicas, em setores estratégicos para a nossa comunidade de visibilidade, foram começando a surgir obras que mudaram o conceito da sociedade em termos dessa visão, sobre a arte, em específico o grafite. Confundiram muitas vezes com pichações, enfim. Uhum. Então, assim, o grupo específico, esse grupo que existe em Passo Fundo, os artistas, eles vêm há muito tempo solicitando e reivindicando a aprovação e autoria de uma lei específica que eles tivessem uma garantia de ter uma proteção. E aí a gente trabalhou isso também em campanha eleitoral, acompanhamos outras legislações de outros municípios que foram em caráter semelhante, e a gente apresentou agora essa matéria como uma proposta de projeto de lei, contemplando uma pauta que nós já viemos trabalhando. Nós também, essa matéria está sendo debatida nas comissões, nós apresentamos na tribuna, e vamos fazer um amplo debate ainda sobre a possível aprovação da mesma. O detalhe é que, se nós aprovarmos esse projeto, é um projeto também que vai favorecer com que mais ações, no sentido de licitações, de projetos específicos com as galerias, as artes visuais, com o grafite, a gente possa contemplar com recursos, tanto para realizar as ações, mas também recursos para os artistas, para os grafiteiros que vão executar essas obras, utilizando as mesmas como oficinas culturais nas escolas, como também maneiras de fazer intervenções em espaços públicos que muitas vezes, em virtude do tempo, estão ali em degradação, e captando agora com recursos públicos, tendo essa lei aprovada, a gente pode ir numa Secretaria de Cultura do Estado, no Ministério da Cultura, e captar recursos para que o artista venha fazer, Hoje, a gente não pode mais trabalhar, Paula, com o termo do artista, e seja ele de qual área for, dele fazer as coisas por favor, ou fazer as coisas apenas por ter uma visibilidade. Nós já passamos essa pauta. A gente tem que reconhecer o artista como um profissional autônomo liberal, e que ele merece ser reconhecido, sim, financeiramente, pela realização dos seus trabalhos.
e também como uma forma de valorizar, né, os artistas locais. Em uma de suas manifestações na tribuna, você chegou a comentar de utilizar também o espaço da Câmara de Vereadores como uma forma de mostrar o que de bonito os artistas aqui da nossa cidade estão produzindo, né? Porque muita gente ainda não conhece. Exatamente. E a gente não pode esquecer que nós estamos num momento extremamente turbulento e que mesmo pós-pandemia vai demorar muito tempo para o nosso setor cultural, em específico. Vou falar que são vários segmentos, né, da área da cultura que foram afetados, mas eu vou falar aqui em específico do setor das artes, da área da cultura. Esse setor ele vai demorar um tempo ainda, os artistas em específico, para se recuperarem financeiramente, né, dessa situação. O que acontece? Nós temos aqui essa ação que você citou, ela é uma ação da mesa diretora na época de 2004, então, que já contemplava espaços culturais aqui no hall de entrada da nossa Câmara de Vereadores, para que os artistas pudessem fazer exposições das suas obras. Obviamente que a Câmara de Vereadores, fazendo um termo de compromisso, tendo cuidado desse material que vai ser recebido, mas oportunizando o artista a expor os seus trabalhos. Expondo os seus trabalhos, a gente consegue levar para conhecimento da comunidade, dos nobres vereadores também, os demais colegas e autoridades que circulam o espaço da Câmara, para que apreciadores da arte possam se interessar, de repente, por algum artigo, algum desenho, e venham fazer a aquisição do mesmo, né? E aí, com isso, obviamente, o artista ter o seu reconhecimento através da aquisição, né, da venda da sua obra de arte, mas também principalmente a divulgação do seu trabalho, que, consequentemente, pode gerar uma visibilidade para ele muito significativa no sentido de vender os seus trabalhos e ter o reconhecimento pelas obras que está realizando. Vereador, mudando, então, um pouco o foco, e agora falando sobre uma política municipal de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência. Esse assunto também norteia um projeto de lei que está sendo analisado nas comissões permanentes aqui do Legislativo Municipal. De uma forma breve, né? Explique aos nossos telespectadores o que trata, então, essa proposta. Bom, essa proposta também, né, passando aqui pelo Legislativo, nós acompanhamos, infelizmente, diversos casos quando estava na Coordenadoria da Juventude, isso mais relacionado à área da saúde, casos onde existiam gravidez na adolescência e diversos riscos, né, principalmente para as mulheres, enfim, para a família num todo, né, mas mais específico para as mulheres. Abandonavam a escola, tinham um certo medo, um certo receio em continuar com aquela gestação, e aí aconteciam. A gente tinha relatos aqui, não é assim algo de se esconder, e a gente tinha diversas denúncias de abortos clandestinos, né, e essas mulheres, essas vítimas iam até o hospital muitas vezes com hemorragia, sofrendo risco de vida e muitas vezes perdendo sua vida. Então a gente tem aí, por meio desse projeto, instituir uma política pública municipal que tenha por objetivo a prevenção e a orientação, caso isso aconteça, né? E essa orientação, ela vem a ser direcionada às adolescentes e aos adolescentes que estão passando por isso. Primeiro, para que exista, de fato, um trabalho junto à nossa Secretaria de Saúde, junto aos órgãos públicos, para que a gente possa fazer uma instrução e, principalmente, passar embora seja um momento conturbado, mas que venha passar uma segurança para essas pessoas que estão com essa situação, né? Mas principalmente para que a gente possa preservar a vida, né? E também preservar para que isso não ocorra, para que o jovem, para que o adolescente possa priorizar
a sua carreira profissional, os seus estudos, venha priorizar principalmente a convivência familiar em casa, né, e que ela vá pensar nisso num futuro breve, né? Então, esse projeto, ele prevê estas ações, ele prevê outras ações, mas não vou entrar mais aqui, porque senão nós vamos perder o tempo, né? Mas, em conjunto com a construção de outros colegas que também já estão sugerindo emendas sobre essa proposta que nós estamos trabalhando. O ideal, Paula, o objetivo também é trazer essa discussão para dentro da Câmara de Vereadores e para a nossa comunidade, né? Lembrando aqui que a gente está numa casa democrática e que todas as sugestões são muito bem-vindas para a gente aprimorar essa ação. Bom, a gente conheceu então alguns projetos do vereador Michel que estão tramitando aqui no Parlamento Municipal, mas agora, vereador, vamos falar de projetos que já foram aprovados e se tornaram leis, então, no nosso município. Um deles que eu gostaria de enfocar contigo institui o Dia Municipal em memória aos passofundenses vítimas da Covid-19. Que dia, então? Qual é a data a ser reconhecida, então? Bom, esse projeto foi aprovado na Câmara, aguarda a sanção do prefeito Pedro Almeida. Projeto muito simples, ele dá uma folha apenas, né, com 2 artigos e a justificativa, porém muito simbólico. E aqui eu quero dizer que eu respeito todas as manifestações, mas eu também perdi familiares para o Covid, perdi amigos próximos, e eu não consegui, Paula, me despedir da maneira tradicional dessas pessoas, comunidade, né? Eu não... Essa legislação, esse projeto, ele não contempla nem estar no calendário de eventos do município. Mas o fato é para a gente não deixar essas pessoas caírem no esquecimento. A gente está passando por um momento trágico, um momento de muita reflexão, mas as vidas que foram perdidas, que estão, infelizmente, sendo perdidas pelo Covid, a gente precisa encontrar uma maneira de trazer à memória essas pessoas, né? O dia 9 de abril é o dia previsto pelo projeto, foi o dia 9 de abril de 2020 que nós tivemos o primeiro óbito, infelizmente, pela doença em Passo Fundo. Então, a ideia com esse projeto é que a gente não sabe também como vai ser o futuro, né? Se a gente vai ter que se vacinar todos os anos, enfim, se a gente vai ter que fazer outras ações para combater a proliferação do Covid, né? Não temos ainda uma data específica para dizer o final disso, mas o fato é que essa legislação, ela traz a memória, homenagear essas pessoas, a sua trajetória, e também a gente poder promover campanhas, promover palestras, promover seminários, ações que tenham o objetivo de gerar a lembrança, mas também a gente gerar cuidados em relação ao Covid e a diversas doenças que a gente enfrenta na nossa comunidade. A gente tem que entender que a gente mudou o nosso hábito de viver e estamos nos adaptando a isso a partir do Covid, né? Outro detalhe que eu queria lembrar, que está no projeto também, na justificativa, é a importância do investimento em ciência. Nós precisamos pensar e investir em políticas públicas que tenham esse viés, né? Isso em nível municipal, a nível estadual e a nível federal, mas que tenham essa prerrogativa de prever investimentos na nossa ciência, porque os medicamentos, as vacinas são a comprovação disso, né, que elas estão nos dando a esperança de dias melhores. Nós também não podemos esquecer dos nossos profissionais de saúde, que são os agentes heróis nessa grande batalha, estão dando sua vida para salvar outras vidas, né? Estão sendo realmente as pessoas que estão fazendo a grande diferença no sentido de vencer o Covid, né? E também, Paulo, a gente valorizar de alguma forma o nosso sistema público de saúde. Por que eu digo valorizar?
porque muitos países não têm o que nós temos aqui nesse forma de é óbvio, a gente paga por isso, vai dos nossos impostos. Porém, a gente precisa, de uma maneira bem objetiva, pensar em ações também que têm por objetivo valorizar o SUS e toda esse serviço que nós temos para a nossa comunidade, a qual também nós somos usuários. Vereador Michel, então, para a gente encerrar o Câmara Entrevista, claro, teriam outras proposições aqui para a gente abordar, para contar e explicar aos nossos telespectadores, mas eu escolhi aqui outra proposta que já foi aprovada e institui a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados. Então, essa é uma área essencial aí para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Exatamente, Paula. Tendo em vista que o projeto do Covid, que nós falamos ontem, automaticamente ele dá esse gancho para a criação desse projeto que tu acabaste de mencionar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a lei que prevê a Semana Nacional, nós temos a lei que prevê a Semana Estadual, e nós não tínhamos ainda em Passo Fundo uma lei que prevesse a Semana Municipal. Então, a tecnologia, ela está à nossa disposição. Nós estamos nos adaptando ainda à utilização dos recursos tecnológicos para resolver problemas diários da nossa vida, sejam eles simples aos mais complicados, digamos assim. Então, a nossa ideia com esse projeto é trazer isso em discussão, mas a principal objetivo é poder gerar trabalho, profissionalização e renda para a nossa comunidade. E por que eu falo isso? Porque a gente tem diversas empresas em Passo Fundo aqui que realizam trabalhos do setor tecnológico e que, através dessa semana, podem, através de uma feira, através de um encontro de negócios, enfim, aí a ideia ela é ampla, né? Mas elas podem, com essa semana, ter um argumento para realizar uma ação específica e nessa ação divulgar os seus trabalhos e principalmente as instituições de ensino focar na valorização de profissionais da área da tecnologia e inovação, que, diga-se de passagem, Paulo e a comunidade que está nos assistindo, é um mercado com uma necessidade mais que urgente da contratação de profissionais técnicos, e quem está nessa área atuando está ganhando muito bem, tendo uma carreira promissora nesse sentido. Então, a nossa ideia também é valorizar isso, mas poder fomentar para a nossa comunidade trabalho, profissionalização e renda. Então, uma matéria que também aguarda a sanção do nosso Executivo Municipal, mas eu tenho esperança aqui, tenho certeza que ele vai olhar com carinho essa matéria e também vai aprovar e sancionar. Uma atenção especial aí para proteção de dados e os crimes virtuais também que estão inseridos, né, nesta Semana Municipal. Exatamente. Ao mesmo tempo que ela nos oferece essas facilidades, a gente tem que também pensar nos riscos. E os riscos estão aí. Infelizmente, né? A gente tem pessoas mal intencionadas em todos os setores. E no setor da tecnologia e inovação não é diferente. Infelizmente, os números dos golpes, dos hackers, de hackeamento de informações e contas pessoais da nossa comunidade vem crescendo e muito. Então, a ideia, Paula, também é a gente promover essas ações tendo em vista a segurança da nossa comunidade, né? E fazer com que a comunidade saiba como se defender desses ataques. E a principal maneira de se defender é sabendo de onde vêm os mesmos e como se prevenir. E a maneira de se prevenir a gente vai, através dos trabalhos com o projeto, a gente vai passar. Então, links duvidosos, a questão do sigilo nas informações. Esse projeto também, Paula, ele está trazendo à discussão uma matéria que nós estamos em fase de elaboração aqui, que é uma matéria que vai trabalhar diretamente com o setor bancário. Tá? Então, nós já conversamos com o diretor estadual do PROCON, com o PROCON estadual, para saber o que está sendo pensado nesse sentido por meio dos bancos, das agências bancárias, e nós vamos promover nas próximas
nos próximos dias, tudo indica que ainda no final do mês de julho, nós vamos promover, através da mesa diretora, uma roda de debates com os nossos bancos para saber o que eles estão trabalhando para a nossa comunidade nessa questão da segurança dos dados pessoais, porque hoje a gente pode muito bem ter o celular furtado e todas as nossas informações, infelizmente, serem absorvidas e os recursos que nós temos aqui serem furtados, e a gente precisa prever algo para ter a segurança da comunidade nesse sentido, quando houverem essas ações. Vereador, a semana ela ficou, então, compreendida em que período? No mês de outubro, na segunda semana de mês de outubro. Ok. Obrigada, então, pelas informações, obrigada por aceitar, né, o nosso convite de participar do Câmara Entrevista de hoje. E aí a gente espera que numa próxima oportunidade estejamos juntos aqui no estúdio. Eu agradeço, Paula. Eu quero fazer umas considerações finais aqui, dizer que a gente tinha muito assunto. Quero pedir que a comunidade acompanhe o canal da TV Câmara, acompanhe o canal da Câmara de Vereadores, tem muita informação valiosa sobre o mandato do vereador Michel, sobre o mandato dos outros colegas, mas sobre o mandato da Casa Legislativa, que está na sua fase de renovação e com muita produtividade, muito trabalho para a comunidade. Então, que a comunidade possa também ter acesso às minhas redes sociais, através do Michel Oliveira, no Instagram, no Facebook, né? Nós estávamos falando de tecnologia, vamos utilizar essa tecnologia para entrar em contato com o seu vereador, com a sua vereadora, para fazer a sua reivindicação da rua, questões particulares, enfim, a gente está à disposição e quer muito trabalhar pela comunidade. Estamos aqui, Paula, para fazer e ser a diferença, tá bom? E deixar um trabalho aí que a comunidade possa se orgulhar da representatividade que está sendo feita através dos nossos mandatos. Um grande abraço a todas e todos que nos acompanharam, que vai nos acompanhar, e muito obrigado, Paula, e a toda a equipe da TV Câmara por ter esse privilégio de prestar contas dos nossos trabalhos aqui. Estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite. Obrigado. Uma ótima noite a você também, que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje com o vereador Michel Oliveira, do PSB. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!